aqui. Meninas, tudo com vocês agora. Boa noite a todos, eu sou a Andriele e eu sou aluna do Ensino Médio Técnico do IFRS Campus Caxias do Sul. Boa noite, eu sou a Carolina, eu curso TPG, Tecnologia em Processos Gerenciais, no IFRS Caxias do Sul. Então, o projeto de ensino Aprender para a Vida, Lifelong Learning Talks, tem como objetivo preparar para as mudanças da vida, tendo em vista esse cenário incerto que a gente está vivendo. Além disso, sabendo que o mundo do trabalho exige competências e habilidades que podem ser obtidas fora da sala de aula, a gente pode adquirir esses conhecimentos através dos exemplos dos nossos convidados. Então, refletindo, debatendo, trocando experiências, participam desse projeto eu, a Carolina e os professores Elisandro, do IFRS Caxias do Sul, e a prof. Janine, do Campus Vacaria. Cada um dos nossos encontros será realizado através dessa plataforma e a inscrição vai ser sempre através do Simpla. Hoje estamos em nosso primeiro evento, nos primeiros dias teremos... Mãe, o que você está fazendo? Só um momento. E é assim que funciona, viu, pessoal? Esse é o evento online, funciona nesse formato aqui. Bom, essa aqui é a minha filha, né? Vamos apresentar. Isso aí, perfeito. Tá. Então, prosseguindo. Nos primeiros dias teremos um segundo com novos convidados e novos assuntos. Assim serão nossos encontros ao longo do tempo. Esperamos que vocês gostem e convidem seus pares, colegas ou familiares. Queremos proporcionar a melhor experiência com o conteúdo. Então, sintam-se... Oi. Só um pouquinho, tá? Então, sintam-se à vontade em sugerir novos temas, convidados, sugestões ou críticas. Não é Vacarina, meu filho. Sugestões, críticas, lembrando que no final será disponibilizado um link de avaliação do evento, tá? Gente, por favor, vocês preencham, é muito importante pra gente. Estou falando um pouco sobre o funcionamento da plataforma. Para acessar o chat, se vocês estiverem pelo celular, no canto direito tem 3 pontinhos, e aí vocês clicam em bate-papo, vocês podem acessar por ali. Se vocês estiverem pelo computador, na barra inferior possui um balãozinho que também está escrito chat, então entrem por ali. Vocês podem fazer perguntas quando vocês quiserem, somente sinalizem para a gente aqui pelo chat, que a gente vai estar liberando o áudio, ou senão vocês podem digitar a pergunta. Elas vão ser respondidas no final. Então, participem. E os certificados, então, eles serão emitidos ao longo dessa semana e enviados por mensagem no e-mail que vocês cadastraram. E a temática do evento hoje, então, é exemplos valem muito mais que muitas palavras, como pensar as mudanças? O nosso objetivo, então, é debater, trocar experiências e refletir sobre. Todo sucesso ou insucesso é resultado de uma caminhada. Não há limites, há reflexão e preparação para o futuro. Nem tudo é planejado, mas estar preparado é fundamental. E você pode, você consegue. Para essa temática, nós temos 2 convidados, o Cristiano Rossoni e a Josimara Mauer. Eu passo agora a palavra para o professor Elisandro e para a professora Janine, para que eles façam as suas considerações. Legal. Pessoal, sejam todos bem-vindos, então, agora de fato aqui, né? Nesse evento. E aí eu começo já fazendo algumas questões aí para vocês. Pessoal, primeira grande questão. Não cultivem incertezas. Ou melhor, não cultivem isso aí. Não cultivem certezas, não incertezas. Certezas. Nós estamos num momento que nós temos que cultivar valores. E tudo isso faz todo um sentido totalmente diferente. Porque o que acontece? Primeiro, é difícil mudar? De fato é mudança, como nós estamos falando aqui. Olha, como ocorrem todas as mudanças. É difícil, muito difícil. Mas eu diria, então, que tem que começar o mais rápido possível, porque é um processo lento. Então, o ser humano, ele tem essa lógica, nós temos que fazer isso. Mas eu diria também que não é tão difícil assim. Olha, que nem o pessoal às vezes em quando diz, né? Vamos ter que se levantar e todo dia matar um leão. Legal. Pessoal, matar um leão é fácil.
O problema é tu se deparar com as várias antas que vão aparecer no meio do caminho nosso e que podem atrapalhar nossas questões ou nossas visões e nossos projetos. Então, essa grande questão que nós estamos passando, tá? E eu já estou abrindo algumas palavras para os nossos convidados, que é o seguinte: se antes nós vivíamos lá numa possibilidade onde nós tínhamos uma rede, e nessa rede nós podíamos balançar ela, ou senão nós podíamos apenas ficar parado e o mundo continuaria naquele mesmo formato, já não existe mais. O que nós temos hoje é uma esteira, tá? Imagine o seguinte: cada um de nós em cima de uma esteira, ela está andando, cada ano que passa a velocidade aumenta, e agora faz o seguinte: fique parado em cima da esteira para ver o que acontece contigo. Tu vai ser jogado para fora. E, de certa maneira, esse jogar para fora, o que eu quero trazer é o seguinte: se nós não acompanharmos as mudanças, se nós não tivermos junto disso, nós talvez tenhamos lá na frente o impacto dessa situação. E estamos vivendo isso normalmente. Nem vou falar em pandemia, não é o foco aqui, né? Mas isso tudo mostra. Então, isso que eu comentei é isso que nós estamos trazendo com esse projeto aqui. É essa ideia, é essa pegada, porém, essa pegada por meio de exemplos práticos, com quem já viveu, com quem está vivenciando. E, pessoal, não importa com quem, experiência conta muito. Então, de antemão, agradeço já imensamente a nossas alunas aí, Andrelli, Carolina, tá? A professora Janine, que assumiu e aceitou esse desafio também, e os nossos convidados. Então, passo a palavra à professora Janine e nós já vamos dar sequência. Obrigado. Boa noite, pessoal. Obrigada, prof. Lisandro. Eu fico bem feliz de vocês terem lembrado de mim. Eu gosto, né? Eu gosto muito de trabalhar com o Lisandro. Queria agradecer, né, os palestrantes, o Cristiano, a Josimara. A gente sempre já presenciei algumas palestras delas e tenho certeza que vocês vão adorar. É muito bom. E é como o prof. Falou, né? É importante, né, acompanhar essas mudanças e também para a gente estar se preparando para acompanhá-las, né? Então, aí a importância desse projeto e que todos os convidados que a gente vai trazer algum conhecimento e a gente vai aprender com a trajetória deles, tá? Muito obrigada, e as meninas também, a Carolina e a Andriele. Espero que vocês aproveitem bem o evento. Acho que agora a gente passa para as meninas. Passamos já para os convidados, então. Os convidados, certo. Eu nem vou pedir qual deles vamos começar, mas vamos lá. Cristiano Rossoni, por ordem da casa, passa a palavra contigo aí. Seja bem-vindo. Muito boa noite a todos. Então, gostaria de dizer primeiramente, assim, me chamou de palestrante. Eu, na realidade, não tenho muita experiência em fazer palestras. Vim a convite do professor Lisandro, mas contar uma experiência de vida, né? A gente tem aquela proximidade quando ele trabalhou no IF Santo Augusto. Mas fiquei muito contente também com o convite, né? Porque nós já trabalhamos num programa de empreendedorismo lá no IF, Campo Santo Augusto, então, e onde eu fiz um relato da minha experiência, porque além de funcionário servidor público, né? Antes de ser servidor público, eu fundei a minha empresa, então, que tem até hoje. E é mais um bate-papo, né? Uma conversa, assim, de minha parte, contar experiência de vida mesmo. Não tenho muita habilidade com palestras, enfim, mas eu queria um papo direto, um papo reto aí, de repente tirar algumas dúvidas do pessoal que tem alguma dúvida de como é ser empreendedor, quais as dificuldades, e uma troca de experiência, enfim, da situação atual, para onde nós iremos no mundo empresarial, no mundo profissional, no campo educacional. Eu acho que essa troca, isso é muito importante para nós, essa troca de experiências, né? Visto que também a região onde vocês estão tem umas especificidades diferentes da onde eu moro, e essa troca aí acho que é o fundamental desse evento de hoje, né? Obrigado a todos. Passo a palavra. Josimara, quer fazer a sua apresentação? Boa noite a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Gostei muito do convite recebido pelos professores do IFE e pelas meninas. Gostei muito do projeto, eu acho que é sensacional ter ações assim para
unir, né, os estudantes e professores nesse momento de distanciamento. Então, fico bem feliz de estar aqui e é isso. Muito bem. Cristiano, eu conheço a tua história, mas eu gostaria que tu compartilhasse a sua história com nós aqui, que eu acho que ela é muito válida, né? E traz muito esse aspecto das mudanças. Então, Cristiano, vou te provocar agora o seguinte, já justamente essa relação da mudança tua prática mesmo ao longo dessa tua trajetória. Vamos compartilhar um pouquinho disso. Então, pessoal, eu, dentro daquilo que eu me propus, então, fazer uma linha do tempo, para que vocês conheçam também a minha trajetória, eu vou tentar dar uma resumida aqui, para não se tornar muito maçante, né? Para contextualizar e que para depois a gente possa trocar suas experiências, suas ideias, e a qualquer momento, então, quem se sentir à vontade de fazer alguma pergunta, interromper, fiquem bem à vontade. Não é nada muito formal, assim, eu fiz só uma cronologia aqui para apresentar para vocês. E que bom que vocês estão aí compartilhando, né, os conhecimentos com a gente e fico feliz também em participar, tá? Então, eu me chamo Cristiano Rossoni, eu tenho hoje 36 anos, né? Sou servidor do IFE Campo Santo Augusto, estou servidor. Fundei a empresa CETEC Informática em 2009, então a gente já tem 11 anos com ela, né? Vou começar pela minha trajetória. Então, eu fiz assim uma coisa, assim, uma cronologia e eu vou relatar o que se passou na minha vida e vou conectar isso com o que estava acontecendo no mundo da tecnologia. Achei meio interessante fazer isso até para o pessoal se sintonizar na linha do tempo, tá? Então, no ano de 2000, eu estava para me formar no ensino médio, tá? Já estava com um plano bem definido. Eu moro em Redentor, Rio Grande do Sul, é bem interior mesmo, uma cidade de 10 mil habitantes, né? Meu plano era ir morar para Santa Maria, por causa da Universidade Federal, fazer engenharia elétrica, morar com a minha tia e tentar uma vaga na universidade. Isso já estava definido. Só que em novembro do ano 2000, então, surgiu uma vaga de emprego aqui numa empresa de Redentora, só que o emprego era relojoeiro. Daí o cara entrou em contato comigo e disse, tem uma vaga de emprego, assim, certo? Mas eu pensei, né, qual a primeira experiência? Relojoeiro, parece um cara, um senhor de idade, assim, aqueles que arrumam aqueles relógios cuco, aquela coisa toda. Eu disse, mas será que eu vou ser relojoeiro? Eu não, adolescente, não tinha muita paciência, assim, né, porque é um serviço que tu tem que ter bastante calma, muita paciência, enfim. Mas como já naquela época eu desenvolvi essa na minha vida, assim, que nada está definido, nada é certo. Então eu pensei, eu vou ficar nesse emprego aí, tentar ganhar um dinheiro, porque naquela época eu estava desempregado, enfim, e eu achei naquele momento mais importante ganhar um dinheiro, ter um salário, uma renda, e daqui a um ano eu vou seguir os meus planos novamente, vou fazer um atalho, pegar, né? Então eu aceitei a vaga de emprego. Então no ano 2000, o que estava, assim, voltando àquela minha tática, GameCube, lançamento pendrive, TV tela plana, MP3 player, era essa época, então. Então, aceitei o emprego lá na relojoaria e comecei, né, a arrumar relógio, enfim, né. E eu comecei a gostar do serviço. O serviço deu bastante paciência, bastante calma, assim, ficava lá numa salinha, nos fundos da empresa, consertando o relógio, era interessante. E nessa época eu comecei a desenvolver também algumas técnicas de atendimento ao comércio, né, porque eventualmente os patrões saíam, enfim, a gente, empresa familiar, empresa pequena, tu não tem uma função totalmente definida. Então, comecei a ficar lá e o tempo começou a passar. E para encurtar a história, então, eu acabei ficando 8 anos trabalhando lá, tá? E acabei não indo para Santa Maria. E daí, nesse meio tempo, então, surgiu a oportunidade de uma bolsa parcial de estudos na Unijuí em administração de empresas. Pensei eu, vou postergar meu sonho da engenharia elétrica, né, vou tentar essa vaga na universidade, porque a universidade é importante ter um curso superior. Naquela época era bem difícil, não existiam assim tantas bolsas, enfim. Tá. Só que o que aconteceu? Eu ali bem no advento dos aparelhos celulares, comecei a perceber uma coisa. As pessoas começaram a deixar de usar relógios de pulso. Por quê? Porque os celulares daquela época tinham uma tecnologia muito interessante, eles vinham com um relógio. E como eu ganhava um salário e ganhava comissão dos concertos ali na empresa, eu comecei a ficar preocupado com aquilo.
porque a minha renda começou a baixar, eu ficava pensando, eu disse, cada vez menos pessoas usando relógio, é uma profissão que está caindo em desuso, eu vou ter que tentar outra coisa. Aquilo lá começou a entrar, né? Eu comecei a pensar nesse sentido. Então, quando foi no ano de 2008, eu pensei assim, não, eu vou ter que sair desse emprego, e eu estava fazendo faculdade de administração, né, na Unijuí aqui, e a gente falava muito sobre empreendedorismo, enfim, e eu disse, não, eu vou ter que partir para o lado do empreendedorismo, vou ser dono do meu negócio, nem que eu sofra, vou botar a cara e vou ir. Mas aí eu pensei, para mim sair, eu só sabia arrumar relógio, né? Então eu acabei fazendo um curso do Senai nesse meio tempo, na área de informática, né, hardware, conserto, e pensei assim, vou ir para o lado da informática, porque era o foco da época, né? Nem smartphone não estava muito na mídia, vamos dizer assim, era mais computador de mesa, desktop mesmo. Então, daí no ano de 2008, onde estava sendo lançado o Android e o iPhone, eu acabei saindo da empresa no final de 2008, da relojoaria, né, e fundei a CETEC Eletrônicos e Informática em janeiro de 2009. Qual a minha primeira meta? Bem lógica. Tentar passar 6 meses, porque eu vi em algum lugar, alguma pesquisa, não lembro ao certo, que as empresas no Brasil duravam, a maioria, antes dos 6 meses fechavam. Então, essa foi a primeira meta. E desde cedo eu sempre fui muito organizado com as finanças. Então, já desde aquela época, eu estipulei um salário mínimo para mim tirar da empresa, para minha renda, né? E se eu conseguisse passar com aquele salário mínimo e passar os 6 meses, eu acreditava, então, que a empresa iria dar certo. Tá? E a empresa foi indo, enfim, a gente foi tocando, eu contratei um funcionário, e eu acho assim, ó, pelo que eu lembro, os 2 primeiros anos foram bem mais difíceis, assim. A gente acertou, errou bastante, enfim, depois eu posso entrar mais a fundo sobre esse assunto, né? Daí no ano de 2010, daí eu sempre fui atento à questão da tecnologia, eu comecei a sentir a necessidade de gerenciar melhor a empresa, né? A gente vai entrando nos conteúdos do curso superior, enfim, e daí no ano de 2010, então, eu comecei a usar um software gratuito até, que existe até hoje, o Zero Paper, para controle de fluxo de caixa. Parece uma pequena atitude, mas isso assim começou a mudar todo o meu planejamento da empresa, porque assim eu sempre fui muito em números. Eu acredito muito nos resultados numéricos, né? Entre outras coisas, sim, mas para mim o que vem na frente é resultado, né? Então, a partir desse software, eu comecei a fazer algumas análises de alguns produtos que não davam tanta renda para a empresa, outros que poderiam ser investidos mais, e a gente foi seguindo. Então, no ano de 2010, né, onde foi lançado o iPad do Google, começou a se falar em geolocalização, enfim, na internet, a gente começou isso. Tá? O tempo foi passando, e no ano de 2015, então, eu consegui sair de uma peça que era cedida da família lá e construir a sede própria da empresa. Tá? A gente mudou para uma sede maior, ampla, loja de informática, enfim, era só isso que eu trabalhava, assistência e venda de alguns eletrônicos, não precisa muito espaço físico, aumentei, dobrei o tamanho da parte física da loja, então. Então, em 2015, você começava a falar em carro autônomo, caneta 3D, só para o pessoal sintonizar onde estava. Né? Então, no ano de 2016, eu sentia, como microempresa, uma necessidade enorme de algum software de gerenciamento. Não CRM, mas gerenciar mais a parte fiscal, a parte contábil e a parte de vendas na empresa. E eu sempre fui atrás de novidade, enfim, pesquisei alguns, tentei alguns que não se adaptavam à minha realidade, nem à realidade dos empresários locais. Então, eu comecei a desenvolver o próprio software da empresa. Eu não sou programador. Aí foi uma das dificuldades. Enfim, na nossa região, não existem muitas pessoas com formação, enfim, que freelancers, trabalham por hora, por projeto, enfim. Comecei a tentar desenvolver o próprio software da CETEC para automação comercial e gestão de empresas, né? No ano de 2015, então. 16, desculpa. Onde já se falava em aprendizado de máquina, essas coisas, tá?
No ano de 2016, então, a gente resolveu ampliar a linha de produtos da empresa. Daí começamos a trabalhar também com material escolar. E foi uma ideia da minha esposa, enfim, quando a gente ampliou o espaço físico da empresa, e acabou dando muito certo. Veio agregar muito, sabe? Aquele ano a gente vendeu muito, continua vendendo muito material escolar, enfim. Então, veja que aí a gente já foi se adaptando ao ambiente, né? Então, saímos de uma empresa totalmente de tecnologia, informática, enfim, assistência técnica, e já ampliamos o mix de produtos na empresa, tá? Ainda no ano de 2016, implantamos automação empresarial e comercial na empresa através de um software que eu contratei, e nesse ano mesmo eu já desisti da ideia de desenvolver um software próprio. Por quê? Custo muito alto, precisa constante atualização. Eu não sou programador, não consegui acompanhar, enfim, e ia demorar muito tempo para, no caso, a gente ter um software do jeito que eu queria. Eu sabia o que eu precisava para a minha rotina diária, não era programador, então esse custo não viabilizava. Então, nesse ano a gente começou a gente contratou uma empresa, implantou um software, então, para gestão fiscal, gestão de estoque, automação de ordens de vendas, relacionamento com o cliente, enfim, isso deu um salto enorme na nossa empresa. Então, se eu puder deixar um conselho para o pessoal, assim, se puder desde o começo automatizar ao máximo com informática, informatizar a empresa, isso é muito importante, mas a mais importante que automatizar é tu acompanhar os resultados, né? Então, a gente sempre ficava, eu principalmente, sempre ficava muito atento aos resultados. Eu que fazia o gerenciamento da empresa, né? Alguns produtos a gente tirou de circulação que não davam tanto retorno, outros a gente agregou mais, investiu mais, enfim, e é só através de dados que tu consegue fazer isso. Se não tiver o histórico, teus dados, fica bem complicado de fazer a gestão, tá? Daí no ano de 2016 para nós, que foi um ano depois que nós mudamos a empresa, foi bastante novidade. Então, uma ideia antiga que eu tinha, o que acontece? De onde vem essa ideia? Eu tinha muitos clientes que carregavam esses cartuchos de tinta, dessas impressoras que vocês têm em casa, né? Só que empresas pequenas normalmente usam impressoras domésticas para empresas. O que aconteceu? O cara vinha carregar cartuchos 3, 4, 10 vezes no mês. E eu ficava pensando nisso, mas o cara com esse custo enorme de cartucho de tinta na empresa, será que eu nunca pensou em outra opção, né? Eu sempre me incomoda, sabe? Eu tento ver as dores dos meus clientes e tento pensar em alguma solução para isso, sabe? Esse é o meu perfil. Então eu pensei assim, já vim em cidades maiores, por que não na minha cidade? Vou tentar implantar um serviço de locação de impressoras a laser, mais voltadas para empresas e profissionais liberais, como advogados, escritórios de contabilidade, até escolas, tá? Tudo deu muito certo. Até hoje a gente tem várias impressoras locadas, assim, e falta investir um pouquinho mais nesse ramo, mas assim, dá uma renda mensal, né, e residual todo mês, né, é um produto bom, assim, que agrega bastante a nossa empresa, né, no ano de 2016. Então, quando você falava em sequenciamento genético, inteligência artificial e essas coisas todas, no ramo da tecnologia, tá? Ainda no ano de 2016, a gente ampliou a linha de produtos para brinquedos, porque, conforme a ideia da minha esposa também, que no ano de 2015 ela era balconista de farmácia, e daí quando a gente ampliou a empresa e construiu a sede própria, ela saiu do emprego dela e veio trabalhar também na empresa, tá? Brinquedos também foi uma acertada muito grande, assim, mas tudo isso não foi assim, tipo, eu fui dormir e acordei com a ideia. A gente capta bastante informações dos clientes, os clientes pediam, né? Aqueles clientes de carteirinha, então que já daí a gente tinha um espaço físico bom na empresa, então depois da ampliação começamos a trabalhar com brinquedos também, e principalmente nas datas, como o Dia das Crianças e Natal, que vende bastante, e isso também agrega bastante valor ao nosso faturamento, tá? Daí no ano de 2017, vamos dizer assim, que eu estava um pouco insatisfeito com a empresa que prestava serviço com esse software de gestão que nós tínhamos. Porque assim, precisava uma função específica ali, não dá, é muito engessado, muito o quê. E eu via que nossos clientes também, principalmente, com certeza, empresas, né, também queriam implantar uma gestão informatizada, mas tinham muitas dúvidas. Com quem que eu vou pegar? Não sei por onde começar, não sei a quem recorrer, enfim. Daí eu pensei assim,
o nome nosso já estava consolidado na praça. Se a gente pudesse fazer uma parceria com alguma empresa, né, e disponibilizar esse software para as micro e pequenas empresas da região, seria uma boa, né? Então, eu comecei a pesquisar muito software, fazer testes, software de São Paulo, de Minas Gerais, de todos os lugares do Brasil. E, assim, poucos se encaixaram com a rotina das pequenas empresas aqui da região. Até que eu achei com o pessoal de Santa Catarina, então, aliás, em Criciúma e Santa Catarina é um polo de desenvolvimento de software, tem várias empresas de software bem consolidadas, boas, tá? E a gente acabou fazendo uma parceria, porque a parceria é muito mais dinâmica, viável e rápida. Tipo assim, eles já estão com o software construído, a gente presta uma consultoria para o cliente, implanta, faz treinamento e ganha um residual, enfim, em cada cliente que a gente implanta, né? Então a gente fechou essa parceria já no ano de 2017 com essa empresa de software, né? O que agregou muito para a empresa no sentido de vender automação, vender computadores, impressoras não fiscais, leitores de código de barra, enfim, toda essa parte de automação. Isso deu um up, assim, um up muito grande na nossa empresa, sabe? E entrou assim, praticamente todo mês a gente tem vários clientes fechando. Agora na época da pandemia parou um pouco, mas assim, e principalmente porque aqui no Rio Grande do Sul tinha aquela que em 2017 então ia encerrar era o último prazo para as empresas fazerem a emissão fiscal do NFC, Nota Fiscal do Consumidor Eletrônico. Depois foi postergado mais 2 anos, enfim, mas todo aquele boato nos ajudou, então, porque as empresas estavam em cima do laço para implantar essa emissão fiscal e queria alguém que conhecesse, enfim, aí a gente já regionalizou, enfim, a gente já não atende só o município de Redentor, toda a região noroeste do Rio Grande do Sul, tem clientes em várias cidades, enfim, isso foi outro passo bem importante para nós. Então, mas como eu não consigo sossegar, enfim, uma coisa que me incomodava bastante, aqui nós temos regiões agrícolas, enfim, onde o pessoal não tem muito acesso à internet. Imagina o agricultor, o pessoal que mora no interior, assim, não tem fibra ótica, não tem ADSL, não tem banda larga, quando muito um celular ali que pega um sinal ruim, tá? Isso me incomodava bastante. Muitos clientes vinham na loja e pediam, vocês não têm algum tipo de internet que funciona no interior, enfim, assim. E eu fui atrás em busca de parcerias, e então, já no ano de 2009, que foi ano passado, a gente conseguiu uma parceria com uma multinacional, que se chama HughesNet, que vocês devem conhecer aí, tem propaganda na TV, e a gente começou a implantar, então, também internet via satélite focada no público rural, entende? E, cara, assim, superou as expectativas, estamos vendendo muito, depois da pandemia, felizmente ou infelizmente, não sei se eu falo, assim, aumentou a procura, assim, que tem material em falta, temos com lista de espera para cliente, para instalar internet, e está fluindo. E também no ano de 2019 a gente daí, então, já tinha uma expertise, né, com software, implantação de gestão comercial. A gente fez outra parceria com mais uma empresa lá de Concórdia, então, para ampliar o mix de possibilidades, porque cada software tem as suas qualidades, enfim, daí para ficar com um mix melhor, atender mais empresas, a gente formou outra parceria. Então, nesse sentido de tudo aí, e dentro disso, né, então no ano deixa eu pensar aqui, 2015 eu passei no concurso do IFE, né, eu não falei disso. Então, na realidade, vamos dizer assim, o horário comercial fica afastado da empresa, mas acaba trabalhando bem mais, porque eu trabalho para o IFE e trabalho também na gestão e ajuda a pensar as estratégias da empresa aqui para crescimento. E achei que não ia vencer, pensei até em largar a empresa ou largar o concurso. Mais uma vez, eu vou tentar fazer as duas coisas e achei um propósito também no IFE, né, na parte educacional. E, enfim, temos tocando os dois projetos, assim posso dizer. Eu acho que é de agrado, poderia melhorar em alguns aspectos, mas enfim, a minha história é essa. Bem resumida, enfim, eu deixo aberto aí para perguntas, questionamentos ou outra, bate-papo mesmo. Isso que é bem resumido, viu, pessoal? O que vocês perceberam aí? O cara saiu lá do relógio para hoje uma empresa com um mix bem variado, né? Que na verdade é o que nós temos que ter. Pessoal, se vocês quiserem enviando perguntas, tá? Então pode mandando as perguntas. Eu passo aqui para a Josimara e depois eu particularmente já tenho várias perguntas, mas vamos esperar então o pessoal ir passando aqui, dar um tempinho enquanto isso para a Josimara fazer também a breve explanação dela, tá bom?
Olá, pessoal. Então, voltei aqui. Vou contar um pouco da minha jornada empreendedora. E quando eu paro para refletir, eu percebo que minha jornada empreendedora ela está muito alinhada com a minha jornada pessoal também, com a minha vida pessoal, com a minha vida acadêmica, como aluna, como professora. Então, eu vou compartilhar umas imagens para vocês, porque eu quero que vocês mais ou menos entendam como que foi essa minha jornada e a importância de algumas pessoas na minha trajetória. Então, eu vou compartilhar basicamente algumas imagens, eu quero trazer alguns insights para vocês também, em questão de provocação, além da questão da minha história. Então, vamos ver aqui, vou compartilhar minha tela. Eu acho que o anfitrião desativou a opção de eu compartilhar minha tela. Bom, mas enquanto isso, eu começo a contar aqui a minha história. A minha história, ela começa, eu acho que ainda na infância, quando a minha família, principalmente a minha mãe, dizia assim: estudem, porque estudar é uma forma de mudar a vida. A minha família tem origem humilde e aí, então eles sempre incentivaram muito a questão do estudo, entendendo que estudar poderia ser uma forma de mudar a nossa trajetória. Então, eu cresci muito com isso, sempre muito focada na questão de estudar, e a parte boa é que eu acabei transformando o estudo meio que um hobby, assim. Então, isso foi bom porque estudar sábado, domingo, feriados, nunca foi um problema, né? Porque enquanto muitas pessoas estavam fazendo outras coisas, eu estava estudando e como eu gostava disso, estava tudo ok. Mas muito disso que eu escutava na infância, né? De que estudar ia me trazer outras oportunidades. Só que, além de escutar isso, eu também escutava muito, assim, e via na experiência dos meus pais a questão de trabalhar. Então, eu sabia o quão era importante trabalhar, mas muito focada no trabalho tradicional. Então, em ser um funcionário, principalmente na época dos meus pais, a melhor perspectiva seria ser funcionário e passar a vida toda na mesma empresa. E eu acabei seguindo nisso, então eu nem sempre fui empreendedora, eu trabalhei em alguns setores, só que eu tinha muito uma questão de uma motivação muito alta no início e depois, quando aquela atividade começava a se tornar rotineira, eu ia meio que perdendo um pouco a vontade de estar ali. Então, eu comecei a pensar em o que realmente me motivava. Então, eu acabei tendo uma empresa completamente tradicional, no sentido de modelo, então era uma franquia. Eu tentei encurtar um pouco o processo de crescimento, né? Quis nascer grande, assim, então eu tinha uma franquia de uma marca já bem conhecida, não deu certo. Eu acabei me sentindo mais uma funcionária da franqueadora do que empreendedora. Depois de 1 ano e meio, mais ou menos, de operação, a gente acabou encerrando as operações, a franquia foi passada adiante e eu voltei a trabalhar. Mas nesse momento, quando eu voltei a trabalhar, eu já tinha algumas horas numa instituição de ensino, e aí eu comecei a focar um pouco mais na área da docência. Então, eu fiquei alguns anos trabalhando como professora, e foi um momento incrível, assim, porque quando eu percebi que empreender no modo tradicional não era para mim, naquele formato, eu meio que fiz assim uma promessa para mim, eu quero voltar a empreender, porque eu gosto do mundo do empreendedorismo, mas eu não quero um modo tradicional, porque talvez isso não vá me manter motivada por muito tempo. E aí eu acabei decidindo, olha, a próxima vez que eu abrir uma empresa, eu vou abrir uma empresa de conhecimento. Então, basicamente, o conhecimento que eu tenho, eu quero transformar esse conhecimento em um negócio e, a partir disso, eu quero me desenvolver. E foi exatamente o que aconteceu e de uma forma, assim, muito sem planejamento no início, inclusive, porque hoje a empresa que eu tenho, ela é fruto de uma pesquisa acadêmica, de um projeto acadêmico, pesquisa científica, experimento com alunos. Então, ela nasceu muito mais como um projeto de pesquisa do que como uma empresa, né? Essa é a minha jornada, assim, para a empresa que eu estou à frente hoje, que é a Go Mining. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar a minha tela agora sim. Vamos ver aqui. Ele não está me deixando.
Não, eu acho que eu vou precisar de ajuda de vocês. Vocês podem me dizer como eu faço para compartilhar a tela? Ele Josimar, está abrindo. o Oi? compartilhar tela, ele... Isso. Isso. Mas ele não habilita eu compartilhar o meu desktop. Experimenta para ver. Tá liberado. Mas eu acho que vocês não visualizam, né? Vamos ver Ainda não. agora. Acho que agora vai. Estão visualizando? Visualizamos várias páginas aí, Josimar. Esse é o desktop de uma empreendedora. É muitas coisas abertas ao mesmo tempo. Bom, mas enfim. Então, aqui foi o que eu comentei com vocês da questão de estudar, da questão de trabalhar. E quando eu pensei em ter uma empresa, eu foquei muito em alguns conceitos, assim, de ter um propósito. Então, a empresa teria que ter um propósito, eu tinha que vender conhecimento, que era a bagagem que eu tinha. Então, eu não queria mais ter uma empresa com produto. Eu sofri muito, assim, entre vender, entregar e todo o processo de suporte. Então, eu não queria mais isso para minha vida. Eu queria sentir orgulho do que eu fizesse. Então, isso era muito importante. E eu queria, de certa forma, ser extraordinário para alguém a partir da empresa que eu estivesse construindo. Então, essas eram algumas premissas. E, de certa forma, isso tudo foi sendo construído aos poucos. Então, essa foto, para mim, ela é muito importante. E eu acho que, como nós temos aqui um público grande de alunos, é importante para reflexão. Por quê? Porque todas as nossas ações, elas vão acabar impactando de alguma forma nas nossas vidas. Então, para vocês terem ideia de como que começou a minha jornada empreendedora, muitos e muitos anos antes de eu empreender. A minha jornada empreendedora, de certa forma, ela foi meio que se direcionando em 2004 e eu somente abri a empresa em 2017. Eu já vou contar para vocês como que isso aconteceu. Em 2004, eu fui desafiada por uma professora, e aí a importância, né, de nós aceitarmos desafios. Uma professora, ela chegou para a turma, assim, eu estava iniciando o ensino superior, ela chegou para a turma e disse, olha, nós vamos aprender a escrever artigo científico nessa disciplina e os melhores artigos eu vou indicar para serem publicados em um livro. E esse livro, ele será lançado na Feira do Livro de Caxias do Sul. Estava iniciando a minha jornada acadêmica e óbvio que eu aceitei o desafio e comecei todo o meu grupo a se dedicar e que ao longo daquele semestre a gente tivesse um artigo que fosse apto a ser publicado e foi exatamente isso que a gente conseguiu. Então, eu sempre penso que nós temos oportunidades, mas para fazer valer essas oportunidades nós temos que ter ações que nos levem à frente. Então, essa foi uma ação assim muito importante na minha jornada empreendedora. Quando o artigo ele foi aceito para ser publicado, eu tive a honra de ir dar autógrafo na Feira do Livro e isso para mim foi algo assim extraordinário, né? Eu estava entrando na minha jornada acadêmica e de repente eu estava na Feira do Livro dando autógrafo junto com diversos professores e escritores. Foi muito, muito, muito importante. Eu não tenho uma outra foto para ilustrar o que eu vou falar agora, mas é basicamente o seguinte. Quando eu já estava me formando, uns anos depois, o professor, ele queria os trabalhos de conclusão de curso para mostrar lá na frente no quadro quais eram os erros, para que toda a turma observasse quais eram os erros e a partir disso ele pudesse melhorar. E óbvio, eu sempre estava disposta a colocar meu trabalho lá na frente, às vezes para passar vergonha, às vezes para receber elogios, porque eu sabia que era meio que uma mentoria do professor específica sobre o meu trabalho. Então, eu aceitava esse desafio. E em uma dessas conversas com esse professor, eu comentei com eles que eu gostaria de um dia ser professora, mas eu também não sabia muito bem qual era o caminho que eu tinha que fazer para chegar lá. Eu já estava me formando no ensino superior, algo que já era bem diferente, assim, porque alguns anos atrás eu nem pensava, talvez, em ter condições de fazer o ensino superior. Então, foi um comentário que eu fiz e que aquele professor guardou. E 6 meses depois, esse mesmo professor que me orientou no TCC, ele me convidou para trabalhar com ele. Ele precisava de uma assistente, ele estava começando a trabalhar com educação à distância, ele precisava de alguém para apoiar ele. E ele me ligou e me convidou e eu nem pedi qual era o salário, eu simplesmente aceitei e fui.
E ainda bem que eu não perguntei o salário, porque naquela época o salário era importante e se eu descobrisse quanto que eu ia ganhar, provavelmente eu não teria aceitado. Porque aí eu trabalhava manhã, tarde e noite e o salário do turno da noite, ele era assim, né, deprimente. Mas aonde que está a questão da importância dos professores? Além desses desafios, desses 2 desafios que eu comentei com vocês, esses 2 professores foram importantes na minha jornada. Por quê? Porque o segundo professor, ele me levou para a vida docente, que foi aonde eu consegui aumentar meu conhecimento em relação à pesquisa, a método, me fez buscar MBA, me fez buscar mestrado depois, ou seja, ele, de certa forma, me fez ver o seguinte: se você quer ser uma professora, você precisa se qualificar, precisa continuar estudando, precisa estar disposta a aceitar diversos desafios. E a primeira professora, aquela lá do passado, quando eu comecei a ser professora, ela passou a ser minha gestora na educação à distância. Então, nós trabalhamos por 7 anos na educação à distância juntas, e essa professora é essa moça loira que está aqui do meu lado, e hoje ela é minha sócia. Por isso é que eu comentei que a minha vida, a minha jornada empreendedora, ela começou lá em 2004. Foi quando eu conheci a professora, eu aceitei um desafio. Isso, de certa forma, fez com que a gente... o curso, né? O curso que eu estava fazendo me distanciou um pouco dela, porque ela dava aula lá no início. Mas essa ligação, ela continuou. E aí, depois nós trabalhamos juntas e hoje ela é minha sócia. Então, é muito importante a gente observar. Eu não estou aqui dizendo, né, que todos os alunos vão talvez ser sócios dos seus professores, mas com certeza todos os professores darão oportunidades para os seus alunos. Eles vão incentivar, eles vão instigar, eles vão fazer ações para fazer com que o aluno ele observe outros cenários, além daqueles que são os cenários que o aluno acha que é a única estrada para ele seguir, né? Basicamente, eu pensava que era difícil entrar no ensino superior, consegui entrar. Depois disso, eu recebi um empurrãozinho, fui para a docência e assim foi acontecendo a minha jornada profissional. E então, aceitar os desafios é muito importante, mas também é muito importante estarmos preparados para conseguir receber essas oportunidades, né? Então, não significa que a gente precisa saber tudo. Quando eu aceitei trabalhar com educação à distância, eu não sabia nada de educação à distância. Mas a minha primeira atividade foi buscar treinamento e conhecimento para poder atender essa atividade da melhor forma possível, porque eu sabia que era uma grande oportunidade que eu não podia deixar ela passar. E aqui, nesse outro slide, eu quero falar sobre a importância dos relacionamentos com as pessoas. Né? Tudo que a gente for fazer, nós precisamos fazer com a maior excelência possível. Por quê? Porque essa foto, ela retrata o momento de encontro. Esse rapaz mais alto e a loira, então, são os meus sócios, nós somos interessócios. E esse senhor, ele é o nosso verdadeiro anjo, assim. Ele é um investidor anjo. E por que eu quero mencionar a importância dos relacionamentos? Porque ele me viu apresentando um pitch, que é uma apresentação rápida da minha empresa, e ele se interessou muito por aquilo. Então, daí a importância de saber que nós precisamos fazer da melhor forma possível, da melhor forma que a gente pode fazer todas as atividades. Então, era um pitch, era algo rápido, ele viu a apresentação, ele gostou do que ele escutou e ele começou a se relacionar conosco. Então, nutrir esses relacionamentos que vão aparecendo ao longo do tempo é muito importante, né? Ele chegou, ele conversou conosco, ele nos apresentou outra pessoa, que essa outra pessoa nos apresentou outra pessoa, e as conexões, elas vão surgindo ao longo do tempo. Então, é muito importante a gente observar as pessoas que vão se aproximando de nós e saber valorizar esses relacionamentos. Eu aprendi que relacionamento é agenda. Então, nós precisamos ter um horário na nossa agenda para fazer relacionamento, para falar com as pessoas, né? Não dá para falar com as pessoas só quando a gente precisa delas. A gente precisa criar um relacionamento para que essas pessoas fiquem felizes. De quando a gente chama elas no WhatsApp, no domingo à noite, por exemplo. Né? Então, tem que ter esse relacionamento com as pessoas. Eu trouxe ele porque ele, em relação à empresa que eu tenho hoje, ela acho que um dos principais anjos, né? Porque ele é investidor anjo, mas ele é uma das principais conexões nossas, ele está sempre apoiando. E aí, eu quero falar um pouco da Go Mining. Só para resumir, a Go Mining, ela é uma empresa de tecnologia educacional.
Então, basicamente, o que a gente faz é o seguinte, nós avaliamos textos dos alunos, que são as atividades que os alunos fazem em formato de texto, e nós entregamos um feedback para esse aluno. Então, nós vamos entregar uma nota e nós vamos entregar comentários de acertos e erros. Basicamente, o que a gente faz é corrigir as atividades dos estudantes. Só que nós fazemos isso via inteligência artificial. Então, nós temos toda uma base tecnológica por trás que faz essa análise dos textos de uma forma imediata, entregando feedback para os estudantes. E nós somos uma startup. Então, a startup ela é um formato de empresa que é, de certa forma, muito inovador, tem esse pé na tecnologia, tem que ter um pé na inovação, e agora está muito na moda ter startups, né? Porque as startups elas crescem de uma forma rápida, de uma forma exponencial, e traz, de certa forma, um pouco de glamour, assim, para as empresas. Então, essa foto é basicamente alguns desses momentos em que eu estou representando a GoMining. É muito engraçado dizer que hoje eu sou a CEO da GoMining, e um tempo atrás a gente só escutava falar de CEO da Google, CEO do LinkedIn, CEO de grandes corporações, né? E aí, nas startups, todo mundo é CEO, e eu escutei uma definição de CEO muito interessante num TED, no YouTube esses dias, que era de uma CEO, e aí uma estagiária dela queria saber o que era uma CEO, né? O que uma CEO fazia, e ela começou a descrever o que ela fazia, e a estagiária definiu como sendo uma assistente geral. E é basicamente isso mesmo. Então, eu como CEO, eu faço todas as apresentações da GoMining, apresento pitch, faço a parte comercial, financeira, administrativa, faço de tudo um pouco. E tem alguns momentos que a gente representa a GoMining em eventos. Então, fora agora, nesse momento de pandemia, existia na agenda da GoMining muitas viagens, muitos eventos e muitas participações para divulgar a GoMining, tanto para clientes quanto para investidores. Aqui tem mais um pouco de fotos nossas nesses eventos, e conhecendo pessoas, enfim, representando a empresa. Aqui são fotos de lugares que a gente acaba conhecendo nessas viagens, então lugares incríveis, pessoas incríveis, A GoMining, ela tem como principal forma de venda tudo via videoconferência. Então, em 2017, quando nós começamos, a gente basicamente entendeu o seguinte: não é viável que a GoMining vá fazer visitas de venda, né, vendas comerciais, de forma presencial. Por quê? Porque as instituições de ensino elas estão espalhadas no Brasil, são muitas instituições de ensino. Então, para nós era inviável financeiramente fazer essas vendas de forma presencial. Então, nós definimos que as nossas vendas seriam via videoconferência. A gente não iria visitar nenhuma instituição, salvo se nós já estivéssemos muito próximos daquela instituição. As vendas seriam todas via videoconferência. E nós sim recebemos alguns nãos, então algumas instituições de ensino não quiseram nos receber, não quiseram entender de forma aprofundada o que a GoMining fazia por ser videoconferência, por não ir, por exemplo, por eu não sair, né, da minha casa, pegar um avião e ir até São Paulo, fazer um processo de vendas e voltar para casa. Então não aceitaram, a gente basicamente disse: olha, é uma pena, sinto muito, mas não temos como ir. Por quê? Porque essas viagens acabam sendo caras. Então a gente definiu qual era a nossa estratégia de vendas, começamos a seguir ela. E aí nesses eventos acaba gerando oportunidades de nós conhecermos presencialmente algumas dessas pessoas que nós só conhecemos de forma virtual. Então aqui também tem uma foto que representa esse momento de uma instituição que já estava utilizando a nossa tecnologia, que nós nunca tínhamos visto elas de forma presencial, e encontramos no evento. E aí isso acontece com muitas instituições, que é onde nós criamos o relacionamento. Então, acho que como empresa, no nosso caso, que é uma empresa focada em tecnologia, isso está muito presente, assim, né? Toda essa interação virtual, mesmo antes de uma pandemia. Agora, aquelas instituições que não queriam nos receber porque nós não íamos até São Paulo, até Brasília só para isso, atendem todo mundo via videoconferência, e é tipo o novo normal que todos estão dizendo. Enfim. E o que eu quero dizer nessa foto, né? Nessa foto, aparentemente, parece que é tudo glamuroso, né? Parece eu ali na frente de um stand, divulgando a GoMining no evento, e depois apareceu com um cheque de primeiro lugar desse mesmo evento.
E o que eu quero falar para vocês é que nem tudo, mas assim, realmente, nem tudo é glamour numa empresa. No nosso formato de empresa, que ela é muito mais tecnologia, que não tem um produto físico, os nossos desafios, eles também são um pouco diferentes. Então, por exemplo, neste dia, eu havia saído de Vacaria, então, na época eu estava morando em Vacaria, eu saí de Vacaria, fui a Caxias, de Caxias a Porto Alegre, de Porto Alegre a Brasília. Tudo isso no mesmo dia. Eu saí de Caxias, que foi meu último ponto na Serra, com 7 graus de temperatura mais ou menos. Brasília é muito, muito quente, eu cheguei lá a 38 graus. Cheguei no aeroporto, fui direto para o evento, porque óbvio, né, startup sempre tem uma questão de orçamento, então eu não vou ir um dia antes para economizar no hotel. Então, fiz a viagem direto, almocei dentro do Uber e fui para o evento. Nesse dia, né, um pouquinho depois dessa foto, eu estava atendendo um grupo de clientes e eu passei muito mal, minha pressão caiu e eu só deu tempo de dizer assim, olha, por favor, me deem licença que eu não estou bem. Eu virei para trás, peguei um balde de lixo e vomitei. Basicamente isso. Detalhe aqui, eu não perdi os clientes, eles são clientes da Go Mining. Poucos minutos depois, eu subi num palco, apresentei um pitch, fiquei entre as 10 selecionadas para a final. Umas horas depois, eu fui apresentar o pitch final e ficamos em primeiro lugar. Então, assim, o que eu quero mostrar aqui é que quando a gente decide ser empreendedor, muitos desafios acontecem, muitas coisas acontecem em um único dia, a gente acaba se submetendo a algumas coisas que não são tão glamurosas assim. Mas tudo isso ainda vale a pena, sabe? Então, eu acho que isso é importante a gente perceber, que o empreendedorismo nos traz muitas oportunidades de conhecer muitas pessoas, conhecer muitos lugares. Ele nos traz os desafios, então todo dia é um desafio diferente, nós aprendemos muito e tem também os seus momentos de vitória, mas não é tudo glamouroso, não é tudo perfeito. E continuando um pouco nessa conversa de nem tudo ser perfeito, tem algumas coisas que são mais engraçadas e umas coisas que não são tão engraçadas. Então, por exemplo, aqui eu e minha sócia comendo um feijão tropeiro pelo 3º dia consecutivo, porque era a única coisa que o evento trazia de alimento. Ou era feijão tropeiro, que era comida típica de Minas, ou era hambúrguer. Então, comendo 3 dias, numa escadaria, porque também não tinha mesa. Nós comendo no café da manhã pão com banana. Eu nunca tinha comido pão com banana, super recomendo, porque depois desse dia eu descobri que é uma delícia. Pão e banana e mumu. Gente, é ótimo para o café da manhã. Nós chegamos nesse evento em cima da hora, com 2.500 folder, para vocês terem ideia. E aí não dava mais tempo de ninguém colocar para nós fomos para uma sala cheia dessas sacolinhas que todo mundo gosta de ganhar quando faz credenciamento, e nós colocamos 2.500 folders nessas pastinhas ali, crocados, e aprendemos que da próxima vez a gente manda imprimir o material na empresa, na cidade do evento, porque daí alguém faz isso por nós, a gente não precisa fazer. Em final de evento, quando a gente vai para o evento, a gente praticamente não dorme no hotel, porque a gente trabalha muito, então a gente acaba dormindo assim, dentro do carro, de uma reunião para outra, ou de um evento para o outro. E às vezes tem reuniões também durante os eventos, e aí a gente sai para fora do evento, que é muito barulho, tem muito barulho para fazer a reunião lá fora, e quando a gente olha para o lado tem uma cobra, assim, a 1 metro de distância. Então são coisas que acontecem na vida de um empreendedor quando a gente quer se aventurar assim na vida de ser um startupeiro, mas eu acho que super vale a pena quando a gente tem um propósito, né? Quando nós estamos fazendo o que a gente gosta, esses momentos com certeza também valem a pena, porque a gente aprende muito. Se tem algo que a gente aprende quando a gente começa a entrar nesse mundo de startups, é que a gente pode errar sim, mas nós devemos aprender com os nossos erros, né? E se divertir. Então, hoje a gente olha para essas fotos, a gente dá muita risada, e a gente sabe que logo ali na frente, quando a pandemia passar e os eventos voltarem a acontecer de forma presencial, provavelmente tudo isso vai acontecer de novo, ou algo novo, mas que vai fazer a gente rir da mesma forma. E aí a pandemia chegou, e o que a gente faz agora? Agora não tem mais eventos, né? Como que a gente começa a trabalhar a questão de divulgar uma empresa que é relativamente nova,
um produto muito disruptivo, é difícil as pessoas entenderem o que a gente faz logo de início, então a gente tem que explicar, fazer uma demonstração. O que a gente faz agora? Bom, agora vamos fazer lives. Por quê? Porque está no momento das lives, nós temos, conhecemos muitas pessoas que sabem falar sobre educação e tecnologia, que é o foco da GoMining, então a gente começou a fazer lives, e aí foi um grande desafio. Eu acho que quando nós entramos assim no mundo do empreendedorismo via GoMining, houve uma decisão difícil de ser tomada no início, que era sair de uma profissão que eu já estava estável, que eu já sabia o que falar, para vir para o mundo do empreendedorismo, que é um mundo com mais incertezas. E aí nós vamos descobrindo coisas que nós não sabemos a todo momento. Então, eu vejo, principalmente as adolescentes, eu vi o vídeo das meninas que estão organizando esse evento. Eu não lembro o nome da menina agora, mas é uma das que está aqui no evento. E eu vi o vídeo dela e disse, uau, tipo, foi sensacional. Eu, para gravar um stories, para divulgar uma live, eu gravo 10 vídeos e vou deletando até encontrar um mais ou menos para poder postar. Então, são coisas que a gente vai aprendendo e vai se desafiando. Eu dei aula por muitos anos, estou acostumada a subir em palco, estou acostumada a falar com pessoas, mas fazer live foi completamente diferente. Por mais que eu também estivesse acostumada em fazer reuniões online. Por quê? Porque é um novo canal de vendas, de certa forma, é uma nova forma de trazer conteúdo. Nós estamos concorrendo com muitas pessoas, né? Muitas pessoas boas entregando conteúdo nesse momento, então existe esse desafio. Mas nós aceitamos o desafio e estamos aí toda semana fazendo uma live sobre um conteúdo que envolve a educação e tecnologia. Falando um pouquinho assim da questão de empresa daí, né? Eu deixaria aqui 3 conselhos. Eu acho que são muito importantes. Independente também se vocês desejam ou não ter uma empresa, eu acho que esses conselhos eles servem inclusive para as pessoas que trabalham numa empresa e que não têm interesse nenhum em abrir uma empresa. Né? Eu comecei comentando da questão dos meus pais que falavam que a gente deveria ter um trabalho justamente para dizer isso. Nós não precisamos necessariamente ter um trabalho, não precisamos nos aposentar em uma única empresa. Nós não precisamos disso, por mais que seja, talvez, essa a nossa experiência e seja o que nós escutamos. Nós temos outras alternativas. Mas, independente do caminho que a gente escolher, tem a questão de aprendizagem com produtos, com clientes e com mentores. Né? Na jornada da GoMining, quando nós fizemos pesquisa acadêmica, nós estávamos muito focados no processo de ensino e aprendizagem. Ou seja, nós queríamos melhorar a forma que os alunos escreviam, basicamente isso. Quando nós abrimos a empresa, já tinham muitas pessoas dizendo que queriam usar as nossas tecnologias. Só que quando a gente foi para o mercado vender o que nós tínhamos, as instituições de ensino diziam o seguinte, não, mas para ensinar os meus alunos escreverem melhor, eu já pago o professor. Então, as tecnologias que vocês estão me oferecendo só vai aumentar os custos, não vai diminuir o custo. Então, não faz sentido. E aí a gente parou para pensar e a gente percebeu que era verdade. Que quem queria utilizar os nossos produtos eram os professores para facilitar o trabalho deles. E foi por isso que a gente criou aquelas tecnologias, porque nós éramos professores e queríamos tecnologias para facilitar o nosso trabalho. Só que para as instituições de ensino não fazia tanto sentido. Então, nós precisamos entender que os produtos, eles devem ser aqueles produtos que o mercado deseja. Ou seja, qual que é a movimentação do mercado? É muito do que o palestrante de antes comentou, né? De entender a movimentação do mercado e ir trazendo novos produtos. Aqui é exatamente isso. Nós tínhamos produtos que as pessoas não queriam comprar. E aí a empresa já estava aberta, eu já tinha saído do emprego de docência, tinha feito minha mala, fui passar 3 meses em Brasília no processo de aceleração. E eu pensei, e agora, José, né? O que eu faço? E aí nós nos reunimos em time, entendemos quais novos produtos nós poderíamos trazer para o nosso portfólio que fosse ainda da área educacional. Entendemos que uma tecnologia que avaliasse as atividades de forma automática fazia sentido. E aí, antes de começar a desenvolver todos os códigos, eu comecei a ligar para as instituições de ensino, comecei a ligar para professores para entender se esse produto fazia sentido para eles, se eles queriam comprar esse produto. E aí, depois de ter umas 5 instituições dizendo esse produto eu compraria, aí sim a gente começou a desenvolver. Então, a gente meio que aprendeu assim, vender um produto que ainda não existe, e aí se as pessoas quiserem comprar, a gente desenvolve esse produto. Basicamente isso.
Depois deu muito trabalho, porque a gente teve que correr para desenvolver, e corremos e desenvolvemos, e hoje as instituições já estão usando. Mas isso é importante, ter produtos que as pessoas queiram consumir, queiram adquirir, queiram fazer uso. E a aprendizagem com os clientes. Então, sempre escutar os clientes, sempre escutar os usuários. Eu acho que essa é uma aprendizagem constante. Inclusive, hoje que nossos produtos estão prontos, nós sempre estamos escutando eles para verificar melhorias, questão de suporte. Então, é muito importante ter essa conversa constante com os clientes. E a importância com os mentores. Aqui eu chamo de mentores por quê? Porque são pessoas que estão interessadas a escutar a tua empresa, a escutar as tuas dores e a partir disso te dar conselhos, né? Te apoiar nesse processo de aprendizagem como empreendedor. É como se fossem consultores, a diferença é que os mentores eles não cobram nada e os consultores eles cobram um valor por isso. Então, o que eu diria aqui para os estudantes? Aproveitem os seus professores e tirem todas as dúvidas. Usem os professores como mentores, né? Eu acho que essa é a grande vantagem de ter professores. Então, por favor, usem muito esses professores. Eu acho que é isso, né? Eu termino aqui com algumas dicas para vocês lerem e pensarem e eu trago esse questionamento, né? Qual é o seu propósito? Então, acho que isso é muito importante, tanto para uma vida de uma pessoa que trabalha numa empresa, quanto para um empreendedor. Eu acho que isso precisa estar muito presente, né? O propósito. Por que a gente faz o que faz? No momento que a gente consegue responder essa pergunta, tudo fica muito mais fácil. Então, eu acho que está tudo bem não saber qual que é o propósito hoje, mas eu acho que é um exercício que deve ser feito. Eu acho que nós precisamos começar a pensar qual que é o nosso propósito. Porque aí tudo vai fazer mais sentido, tudo será muito mais leve, e eu acho que a gente vai ter mais prazer em fazer o que a gente faz. É isso. Obrigada, fico aberta a perguntas. Deixa eu botar aqui. Legal, obrigado, Jocimara. Bom, pessoal, nós tem algumas perguntas aqui, tá? Enquanto isso, nós temos um livro que nós prometemos que nós iríamos sortear entre os participantes, então as meninas já estão preparando todo o processo, enquanto nós vamos fazer algumas rodadas de perguntas. Eu vou iniciar aqui a pergunta para o Cristiano, tá? Cristiano, pergunta aqui da Liliane e da Luz. Seguinte, como é que é empreender e ter um trabalho formal? Ou seja, como lidar com a dupla jornada e a vida pessoal? Olha, vamos falar bem simples assim, é uma coisa muito louca. É um desafio também, porque na realidade não quis abrir mão de nenhuma das coisas, sabe? Porque eu também fui criado numa família, vamos dizer assim, que sempre escutei que um emprego formal traria garantias, né? E antes de ter empresa, eu fiz alguns concursos públicos e geralmente assim eu fui chamado neles. Até antes de trabalhar no IFE, eu trabalhei na Corsan, que é a companhia estadual, né, de água, que vocês devem conhecer. Mas sempre assim, ó, tipo, um concurso tu faz e ele pode te dar, no meu caso, eu fui chamado anos após, né, fazer o concurso e as tuas ideias são outras. Eu tentei conciliar e deu certo, sabe? São dois desafios. Na Corsan, eu acho que eu ia acabar saindo se eu não fosse chamado para o IFE, porque assim, como falou a Jocimara, eu não via muito propósito naquilo que eu fazia, sabe? Serviço extremamente burocrático, aquela coisa que não aprendo. Isso até estava me privando da minha criatividade. Já quando eu fui chamado para o Instituto Federal, que foi minha surpresa, até faltando 3 dias para vencer o concurso, a minha vida deu um giro de 360 graus, né? No caso, eu estava numa fase ótima da minha empresa, né, de expansão, pensando até em largar do outro concurso, mas eu sempre fui aberto a desafios e deu certo porque, assim, no Instituto Federal eu encontrei outros sentidos, vamos dizer assim, né, a gente trabalha lá um serviço também um pouco burocrático, mas assim, a gente participando de grupos de estudos, de projetos, de extensão, como a gente fez com a Elisandra, a gente vê muito propósito, através do exemplo mesmo, não sendo docente, né? Mas assim, a gente consegue se envolver bastante e também aprender com os alunos, né? Entender como essa geração nova, isso traz benefícios para a empresa. É duro, né? Não vou dizer que é fácil, mas assim, sempre quando eu me propus a ter a minha empresa, eu sempre me imaginei assim, trabalhando
mais de 12 horas por dia. E é o que eu tenho feito nos últimos anos. Agora, claro, um pouco menos, né? Que a gente está numa fase bem estável, assim, vamos dizer, da empresa. Mas, assim, como é que eu poderia responder? Tipo assim, quem pensa em empreender, não pensa em trabalhar menos que se estivesse trabalhando de assalariado ou de funcionário. Né? Eu acho que a Josimar pode me... E daí imagine eu empreendendo e ainda sendo funcionário público, né? Servidor público. Então, no começo foi meio desgastante, mas assim, o importante de tudo é tu não centralizar na empresa. Eu ainda estou aprendendo muito. O importante é delegar funções, ter confiança na tua equipe, treinar bem a sua equipe, para que ela possa fazer muitas daquelas coisas que tu não precisa se envolver na empresa para ter sobrar tempo para outras coisas, inclusive para a família, para o lazer, porque a gente está falando de trabalho aqui, mas assim, ninguém consegue empreender sem ter um lazer, sem sair um final de semana, sem viajar, e eu não abro mão disso. Só que a gente tem que abrir mão de um certo tempo, né? É uma jornada desgastante, mas no meu caso, eu estou conseguindo unir os dois conhecimentos, né? Tanto da função pública quanto da área do empreendedorismo. Para mim está sendo bom. Desgastante, em certo ponto, mas muito bom, muito proveitoso. Agora a gente tem aqui uma pergunta para a Josimara. Josimara, o que você considera nos dias atuais o maior obstáculo para empreender? E qual seria o conselho, né, teu para quem quer criar o seu próprio negócio? A pergunta é do Jairo da Luz. É uma pergunta bem complexa. Porque, assim, eu acho que quando a gente pensa em obstáculos para empreender, está muito alinhado ao que a gente vai entregar para o mercado. Então, eu diria o seguinte: não vai ter grandes obstáculos se a gente trabalhar com aquilo que a gente gosta. Então, esse é o primeiro fato, porque como foi comentado antes, quando nós nos tornamos empreendedor, a gente trabalha de domingo a domingo, manhã, tarde e noite. Não sei se vocês escutaram o meu celular tocar enquanto eu falava. Eu trabalho com instituições de ensino, então era um cliente me ligando. Então, eu acho que a questão do obstáculo é muito mais nós entendermos o que a gente gosta de fazer e abrir mão de algumas coisas por isso. Por isso que a gente tem que gostar muito. Porque, por exemplo, eu tenho uma startup. Nós operamos, né, se a gente parar para pensar em obstáculo financeiro, nós operamos por 1 ano e meio sem nenhum faturamento, zero de faturamento. Nós operamos, desenvolvemos produtos, desenvolvemos mercado e estava tudo bem. Tá, mas e da onde vem o dinheiro, né, para tu manter uma operação com sócios, com funcionários, se tu não fatura nada? A gente basicamente operava com valor de investidores. Por quê? Porque hoje existe no mercado um número muito grande de investidores e investidores, tanto investidores anjos que aportam valores menores, quanto investidores de série A, série B, que estão dispostos a investir no negócio que eles entendam que é um negócio escalável, que é um negócio atrativo, que é um negócio que vai atingir muitas pessoas. Então, quando nós começamos a construir a Go Mining, nós tínhamos um valor que a gente poderia manter a Go Mining por um tempo, mas a gente conseguiu os investidores. Então, acho que estar muito alinhado a isso, né? A entender qual que é o modelo de negócio que tu pretende abrir, qual que é o tipo de empresa, porque toda essa parte financeira ela pode ser resolvida com a questão de investimento. Se tu tiver uma empresa que tu consiga vender essa ideia de que seja uma empresa que depois de um certo período sem faturamento tu comece a escalar. Em relação aos clientes, se a gente pensar em desafios com clientes, né, obstáculos com clientes, quando a gente entende o que os nossos usuários precisam, é muito mais fácil de desenvolver. Então, é aquilo que eu comentei antes. Olha, a gente tinha produtos que as pessoas não queriam comprar, eram produtos ótimos, hoje tem pessoas que usam, mas a gente não monetiza eles. E está tudo bem. Por quê? Porque eles foram a base para o que nós temos hoje, né? Tanto base de conhecimento quanto de desenvolvimento. Então, eu diria basicamente isso. Existe no mercado muito apoio também, existem aceleradoras que apoiam as empresas a entender todas as metodologias de desenvolvimento de empresa, que não ajudam somente empresas com formato de startup, ajudam empresas tradicionais também. Então, buscar esse apoio, buscar apoio de mentores, buscar apoio, enfim, de pessoas para estruturar o negócio. Acho que se o negócio estiver bem estruturado, não há
grandes obstáculos, se o empreendedor fizer o que ele faz, né? Tem muita questão do empreendedorismo por necessidade. Então, eu perdi o emprego e agora não estou conseguindo emprego, vou abrir uma empresa. Talvez nesses momentos, quando a gente empreende por necessidade, talvez tenha mais obstáculos, né? Do que se tu planeja e abre uma empresa com um planejamento antes. Então, teria que entender mais ou menos qual que é o formato, se é por necessidade ou não. Geralmente, empreendedorismo por necessidade acaba sendo mais complexo. Mas é conversar com pessoas, né? Conversar com fornecedores, conversar com clientes, com usuários. E a segunda pergunta, tu pode me repetir? Sim. E qual seria o teu conselho, né, para quem quer criar o seu próprio negócio? Eu acho que eu acabei respondendo de certa forma, mas eu acho que é isso. Existe um modelo muito interessante que é o Canvas. Eu diria o seguinte: pega o Business Model Canvas, preenche esse documento. A partir desse preenchimento, tu consegue ter uma visão muito clara se esse negócio ele tem tração de mercado, se ele é atrativo para o usuário, quanto que ele vai te demandar de esforço financeiro no início. Então, eu acho que essa é meu primeiro conselho. Outro conselho é buscar literatura também. Hoje existem muitos livros, existem muitos vídeos no YouTube que apontam essa parte teórica, que é muito importante. Eu acho que, assim, independente do formato da empresa, tem que ter conhecimento, tem que buscar se aprimorar. Eu, particularmente, sou uma pessoa que não gosto muito da parte financeira. Isso não me atrai muito, mas é necessário. Bom, então, se é necessário, eu vou aprender, sabe? Então, eu acho que é muito disso. O empreendedor, ele precisa estar sujeito a fazer coisas que nem sempre ele gosta para que o negócio tenha sucesso. Eu acho que essa é a minha principal dica. E se apoiar na rede de relacionamento. Então, buscar pessoas, trabalhar muito bem a questão do LinkedIn. O LinkedIn é uma ferramenta sensacional para conexões. As pessoas que estão ali geralmente estão dispostas a ajudar. E também entrar em contato com pessoas que, te escutei, gostei do que tu falou, talvez tu possa me dar uma dica, pede uma mentoria. O mercado está muito disposto a dar mentorias para as pessoas, né? E direcionar nesse momento inicial. As meninas têm mais alguma pergunta? Eu tenho uma. Como vocês perceberam as mudanças na jornada de vida de vocês? Foi tudo planejado ou não? Para os dois, no caso. A minha jornada, ela foi, de certa forma, um pouco planejada, a minha jornada empreendedora, assim, porque eu estava como docente, entendi que eu tinha uma oportunidade de empreender e a partir disso eu fui migrando, né, para a área do empreendedorismo. Óbvio que algumas coisas às vezes se atropelam, então, por exemplo, quando a gente participou do primeiro evento, tentando fazer com que a GoMine fosse divulgada, um mês depois a gente se inscreveu para um processo de aceleração, que foi o que eu comentei antes. Nós recebemos o ok desse processo de aceleração na quinta-feira. No domingo eu estava fazendo as malas para viajar e ficar 3 meses em Brasília. Então, algumas coisas não foram tão planejadas no sentido da agilidade. E aí eu acho que é a questão justamente da oportunidade. Por quê? Porque a gente ficou sabendo do processo em cima da hora, a gente sabia que o processo ia começar ali um mês, apareceu a oportunidade, vou aproveitar ou não. E aí, às vezes, as coisas acontecem mais rápido do que a gente está planejando. Mas isso é ótimo para os negócios, né? O quanto antes o quanto a gente conseguir acelerar todos os processos no início, melhor. Porque a gente tem a oportunidade de errar mais rápido ou acertar mais rápido. Bom, Cristiano? na minha experiência, planejamento é fundamental, tem que ter planejamento. Mas o que não pode, assim, o empreendedor normalmente não pode ser engessado, né? Tu sempre tem que ter um outro caminho, enxergar as oportunidades. Porque se o problema assim, que eu vejo, tem empreendedor que é muito apaixonado pelo seu negócio, mas infelizmente quando a gente fala em empreendedorismo, seja ele financeiro, né, não empreendedorismo social, ele tem que gerar lucro, né? Essa é a atividade. Então assim,
Dali a pouco, que nem a Jucimara falou, aparece uma oportunidade que não estava planejada e tu tem que estar preparado, tanto com conhecimento teórico, vamos dizer assim, de cursos ou ensino superior, mas também tu tem que ser muito observador, tu tem que acompanhar o teu negócio, tu tem que estar ali de perto, principalmente no começo, né, até tu criar uma estabilidade, vamos dizer assim, no mercado. Porque a gente vê, são empresas diferentes. A minha empresa é uma empresa bem tradicional, uma microempresa, da Jucimara é mais baseada em tecnologia, mas assim, basicamente tem que manter o foco, né? Qual que é o teu foco, né? Tu tem um foco, tu vai atrás daquele foco. De repente tu planejou um caminho, mas chegou uma altura do caminho, tu viu que aquilo lá de repente não era viável. Bora, na vida pessoal da gente também é assim, muita gente se frustra porque faz um planejamento e traça um caminho e parece que se aquilo não sair conforme o planejado, aquilo lá desanda tudo. E não é assim, a gente aprende errando, a gente aprende mais errando. Eu, particularmente, tive vários produtos, serviços que eu lancei no mercado que não deu certo. Bora lá, perdi tempo, perdi dinheiro, enfim. Só que eu sou muito prático, assim, quando no termo de empreender. Assim, se eu vejo que tem uma oportunidade e essa oportunidade é rentável, eu dou o meu máximo para acelerar isso, sabe? Isso é uma característica minha e, enfim, é o que está dando certo. Mas eu acho que é isso aí. Tem que ter planejamento, sim. E outro conselho que eu digo, o principal planejamento é financeiro, porque assim, eu não vejo assim, nenhuma empresa, que nem a Jucimara falou que ela não gosta, mas a gente tem que aprender, eu também não gostava muito, mas assim, os números te dão uma real da tua empresa, sabe? Tu não pode ser apaixonado, não pode se basear muito no glamour, porque às vezes, como a Jucimara falou, usando as palavras dela, né, não é só glamour, é muito trabalho, muita dedicação, muita perspicácia, aprendizado ao longo do caminho e nunca achar que tu aprendeu o suficiente, né? Tu sempre está aprendendo todo dia, na sua trajetória, nos seus estudos, com o teu network, teu relacionamento, com os teus clientes, tu sempre aprende. E tu tem que aprender a extrair a parte boa, aquilo que vai servir para o teu negócio. Essa é a minha visão. Perfeito, muito bom. Pessoal, nós vamos se encaminhar então aqui para o final, encaminhando para o final. As meninas estão preparando aqui um sorteio do nosso livro, tá? Enquanto isso, eu só vou fazer um pouquinho uma fala. Olha só, dentro de tudo isso, tá? O que nós percebemos? Se nós analisarmos o que acontece. Olha só, eu já falei, quem foi meu aluno certamente já escutou eu falar, viu? Os empregos mudarão ao longo do tempo. Pessoal, nós estamos numa trajetória totalmente. Então, assim, ó, se nós pegarmos hoje, os empregos que existem atualmente, há 10 anos atrás, não existiam os principais, tá? Então, vai desde influencer, né, digital, coisa que não existia. E hoje, de certa maneira, é uma bela de uma profissão. 50% da força humana tem previsto para ser substituído por robôs e software. Bom, a Jucimara já tem algo ali. Não vou dizer que substitua, porque tem coisas que não substituem. Mas, pessoal, tudo que é repetitivo, a tendência é ser substituído. E nós temos que ficar atentos e pensar o seguinte, bom, o que eu faço então? Como que eu vou me preparar para toda essa nova jornada? E, por fim, né, que esse aqui já está muito difundido, mas olha, 65% das crianças que estão agora na escola, lá no ensino médio, lá no prézinho, elas, com certeza, elas alcançarão 100 anos de idade de vida e, com certeza, passarão, no mínimo, por 3 jornadas de mudança de jobs, de trabalho. Ou seja, aquilo que elas aprenderam hoje já não vai servir para ela o resto da vida. E aí eu pergunto para vocês, tá? Obviamente, como nós estamos se preparando. E aí vem a grande questão. Parabéns para quem nos acompanhou até agora, tá? É maravilhoso, eu agradeço imensamente. Teremos novas rodadas e a ideia é essa, tá? Por meio de experiência dos convidados, nós termos essa opção de nós vermos essa mudança. Mudança, pessoal, que é o seguinte, olha só, nós somos a primeira geração, olha só, a primeira geração da humanidade a estar vivenciando de fato, sentindo a questão da revolução que nós estamos passando. Revolução em termos de emprego e em termos de relacionamento. Tudo que aconteceu antes, a revolução industrial, cara, quando viu aconteceu, é um processo diferente. Então vejam que nós temos muita coisa para aprender e vocês poderiam, tá? Quem está aqui conosco está fazendo qualquer coisa aí,
mas estão aqui, tá? Espero que tenha agradado, espero que tenha agregado algumas informações aí para vocês, ok? Então, passo para a professora Janine, tá? E um abraço para vocês. Tudo de bom. Então, pessoal, queria agradecer mais uma vez, né, o Cristiano e a Josimara. Muito obrigada por trazer, né, as experiências de vocês. E queria falar também, né, que quando eu era aluna, eu nunca tive uma oportunidade dessas, né? Não existia nem isso que a gente está fazendo aqui, né? Quando que a gente ia imaginar que olhar para o computador e ia estar enxergando o outro, falando o outro, né? Então, vocês mais ou menos têm uma ideia da minha idade agora. Mas, enfim, para dizer que foi muito bom, eu espero que os alunos, né, tanto ali de Caxias quanto aqui de Vacaria, tenham aproveitado e os colegas contem para os outros, né, agora que tiveram essa experiência, porque isso é muito legal. Saber, né, da experiência do outro, como é que foi a sua trajetória, para a gente ver que não é fácil para ninguém, né? Porque como a Josimara falou, a gente que está aqui do outro lado e olha e diz, é só glamour, né? Mas também saber os perrengues, né? E o que precisa, o Cristiano também, né? Tudo que ele tentou, produtos que ele testou e que às vezes a gente que está aqui do outro lado não imagina que os empreendedores passam por isso, né? Então, queria parabenizar vocês e mais uma vez agradecer. Muito obrigada. E esperamos o pessoal, né, no nosso próximo encontro com outro convidado. Eu gostaria de agradecer o convite, gostei muito de falar para vocês. Eu adoro falar com alunos, eu acho que eu mato um pouco a minha saudade, assim, da época de docente. Então, gosto muito de partilhar desses momentos. E eu gosto também de contribuir a ajuda que eu recebi, que eu continuo recebendo até hoje com os meus mentores, que são fantásticos. Então, se estiver alguém aqui do grupo que queira bater um papo comigo, falar sobre ideias, assim, eu tenho muito que aprender ainda, mas alguma coisinha eu posso compartilhar. Então, se alguém quiser entrar em contato comigo, podem ficar à vontade. Podem pedir meu contato para os profs. E aí, com certeza, a gente agenda um bate-papo. Obrigada. Então, gente, muito obrigada por terem participado desse primeiro evento. Eu gostaria de falar que agora a Andriele, ela vai fazer um sorteio do livro para o pessoal que participou, então, ali na câmerazinha dela daí. Então, muito obrigada a todos, obrigada Josimara, Cristiano, pelo depoimento de vocês. Foi muito importante para nós ouvir a trajetória de vocês. Acredito que tanto os alunos quanto o professor Elisandro e a professora Janine também aprenderam um pouco mais. Então, fico muito obrigada. Então, pessoal, aqui tem a lista com todos os participantes. E eu vou fazer o sorteio aqui através do número aqui, ó. Sortear agora. Número 16. Kathleen Alana Kovaski. Ali, ó. Então, Kathleen, entre em contato conosco aqui, tá? Ganhou um livro, agora tu não sabes o livro. Qual que é o livro? Ah, legal. Bom, seguinte, o livro é o livro Audaz, de Maurício Benvenuti, tá? Ele é o conterrâneo da prof, né, Janine? Prof. Janine. Eu diria assim, ó, é um dos livros que eu li mais rápido de todos. Então, fica aí contigo, tá? Fique bem à vontade, espero que tu faça um bom proveito. Depois troca uma ideia, quem sabe conosco, participe aí e expõe um pouquinho do aprendizado também dentro do que possa ver. Então, eu peço para depois tu passares o contato, eu vou te passar o meu e-mail, tu entra em contato comigo também, tá? Ou se não, pelas nossas redes sociais, as meninas, eu acho que vão comentar um pouquinho das redes, tá? Como é que vocês vão poder conversar conosco também ao longo dos próximos dias. Vou deixar meu agradecimento, então, antes do encerramento. Adorei participar mesmo com vocês, uma troca interessante. Recomendo o livro, ganhei um de um grande amigo chamado Elisandro. Foi um dos livros mais rápidos que eu li também. Ótimo livro. Boa noite a todos, então. Obrigado pelo excelente convite e a oportunidade de participar. Obrigadão, Cristiano. Obrigadão, Josimara, viu? Ó, o Cristiano tá falando aqui, viu? Olha só, a propaganda tá boa.
Então, gente, mais uma vez a gente agradece a presença dos nossos convidados, do pessoal que participou com a gente agora até o final. A gente vai estar encaminhando um link para avaliação do evento, então daqui a alguns dias, amanhã, a gente pede, por favor, para vocês preencherem para a gente, porque é muito importante saber o feedback de vocês. Os certificados, eles vão ser enviados ao longo da semana também. E nós vamos disponibilizar a gravação num canal do YouTube, que será do nosso projeto. Também vamos enviar o link mais para frente. E eu gostaria de convidar vocês para seguir a gente no Instagram. Vamos colocar aqui no chat. Quem não estiver seguindo, por favor, siga. A gente vai estar atualizando dos próximos eventos também. Andriele? Era isso. Conseguiu? Fechou? Consegui. Fechou. Então tá. Perfeito. Pessoal, um abraço a todos, tudo de bom, sucesso, tá? Esse se estendeu um pouquinho, mas o próximo nós prometemos que nós vamos também organizar. Mas são muitas experiências, muitas informações, né, Prof. Janine? Um abraço para vocês, tudo de bom. Abraço, obrigada, até a próxima.